Olá, bom dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Top 20. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento agora as principais notícias desta quarta-feira, 4 de maio de 2022. Vem comigo. Bom, em 20º lugar, a tecnologia a favor da saúde. Um novo aplicativo de celular identifica traços de TDAH e Alzheimer, transtornos neurológicos que podem ser mais difíceis de diagnosticar. O aplicativo usa câmera de infravermelho frontal incorporada em smartphones mais recentes. E por meio da pupila da pessoa é possível identificar os problemas. Parabéns aos pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, responsáveis pelo estudo. 19ª posição, a gente continua falando de saúde. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias registrou um aumento de 82% no número total de casos de Covid-19. Entre os dias 18 e 24 de abril, mais de 15% de todos os testes de farmácia deram positivos. Já no levantamento anterior, entre 11 e 17 de abril, a taxa de testes positivos era de 9,65%. 18º lugar do dia, outro dado alarmante referente à saúde. A OMS registrou cerca de 230 casos de hepatite aguda em crianças em 20 diferentes países. A maioria dos casos foi registrada na Europa. Só que ainda não se sabe exatamente o que tem provocado a doença entre pacientes que têm de 1 mês de vida a 16 anos. Por isso, as autoridades de saúde correm contra o tempo para identificar as causas e tomar medidas adequadas. 17ª posição, uma curiosidade. Sabe qual será o voo mais longo do mundo? O que vai ligar Sydney, na Austrália, a Londres, no Reino Unido. São aproximadamente 20 horas dentro da aeronave sem escala. 12 aviões Airbus A350.000, configurados para carregar mais querosene, foram encomendados. E para melhorar a vida do passageiro, a aeronave terá uma área de bem-estar. E aí, será que você aguentaria 20 horas diretas dentro de um avião? 16º lugar do dia, vamos de mais destaque internacional. Uma onda forte de calor está atingindo a Índia, provocando apagões e falta de água. As temperaturas estão quase chegando aos 50 graus Celsius. E como esse calor deve continuar ao longo dos anos, o país estuda novas formas de fontes de energia, além do carvão, que é a sua principal. Lembrando que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, então a demanda por energia só tende a aumentar. 15º lugar desta quarta-feira, boa notícia para as construtoras. As vendas de imóveis novos em São Paulo crescem 36% em março na comparação anual. Neste período, foram vendidos 6.494 apartamentos novos, segundo pesquisa do Secov. Os lançamentos deram um salto ainda maior, subindo 96,4% para 6.969 unidades. 14ª posição, ainda no âmbito econômico, o real perdeu quase 30% de seu poder de compra em 5 anos. Isso porque a inflação cresceu de forma cada vez mais intensa. Nos 12 meses até março deste ano, a inflação chegou a 11,30%. Com isso, os preços dos produtos disparam. E quem sente? A gente, indo a qualquer mercado fazer compras. 13º lugar. Mais de 1 milhão de famílias ficaram na fila de espera do Auxílio Brasil em fevereiro. Houve um salto de 142% no número de famílias sem acesso ao benefício em relação a janeiro. Em comparação ao segundo semestre de 2021, houve uma queda acentuada na fila. Bom, e agora, em 12ª posição, as propagandas do Mac Picanha e o Whopper Costela também estão na mira de quem? Do Senado. O requerimento é do senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. McDonald's e Burger King devem explicar possíveis casos de publicidade enganosa em audiência no próximo dia 12. Além das empresas, representantes do Procon, Conar e Anvisa foram convocados.
11º lugar, vamos mudar de assunto, falar de futebol. Pela Copa Sul-Americana, o Ceará venceu o Deportivo Laguaira por 3-0 em Fortaleza e o Cuiabá caiu diante do Racing por 2-1 na Arena Pantanal. Nesta quarta-feira, o Atlético Goianiense joga em casa contra os argentinos do Defensa e Justiça e o Fluminense pega o Júnior Barranquilla da Colômbia no Maracanã. Vamos ao 10º lugar do nosso Top 20. Na Libertadores da América, Palmeiras garantiu uma vaga antecipada nas oitavas de final com uma goleada de 5-0 sobre o Independiente Petroleiro, o mesmo placar da derrota do Atlético Paranaense para o The Strongest. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o rival América por 2-1. Hoje, o Flamengo joga na Argentina contra a equipe do Tajeres, enquanto Corinthians enfrenta o Deportivo Cali, na Colômbia. 9º lugar, consequências da invasão russa na Ucrânia. A União Europeia decidiu não pagar o gás da Rússia em rublos, como exigiu Moscou. E por causa disso, o bloco já se prepara para corte no abastecimento. Para a comissão, o pagamento em moeda russa representa a ruptura de sanções. Em 8º lugar, o assunto ainda é referente à guerra. O governo britânico vai enviar blindados para auxiliar no resgate de civis na Ucrânia. O anúncio foi feito no mesmo dia em que Boris Johnson se tornou o primeiro chefe de Estado a discursar ao parlamento em Kiev, desde o início da invasão russa em fevereiro deste ano. 7ª posição. De volta ao Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou por 410 votos a 11 e uma abstenção o requerimento de urgência para a tramitação do projeto que estabelece a suspensão dos reajustes nas contas de luz. Com essa aprovação, não há necessidade de discussão nas comissões da Câmara, o que acelera o processo. Só que o projeto ainda não tem data para votação em plenário. Seguimos acompanhando. E em 6º lugar, o Supremo Tribunal Federal tornou Jorge Cajuru réu por ataques a adversários nas redes sociais. Agora o senador vai responder por injúria e difamação. Os ministros da 2ª turma decidiram que a imunidade parlamentar não é absoluta e se aplica exclusivamente a manifestações vinculadas ao exercício do mandato legislativo. 5º lugar, muita atenção. Termina hoje o prazo para a regularização do título de eleitor ou solicitação da primeira via a tempo de votar nas eleições deste ano. A data limite fez crescer a procura pelo site do TSE, que bateu recorde com mais de 1.100.000 atendimentos. Em São Paulo, os cartórios eleitorais trabalham em horários estendidos, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Corre que ainda dá tempo. E em 4º lugar, gente, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que torna crime hediondo homicídio contra menor de 14 anos. A proposta é chamada de Lei Henri Borel, nome do garoto de 4 anos que, segundo investigações, foi morto no Rio de Janeiro por conta de agressões do padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos, e omissão da mãe, Monique Medeiros. O texto segue agora para a sanção do presidente. 3º lugar, política. Luiz Fux teve encontros com Rodrigo Pacheco e o ministro da Defesa e citou o compromisso com o processo eleitoral. O presidente do Supremo defendeu a harmonia entre os poderes com respeito às regras constitucionais e a atuação em prol da inegociável democracia. Em 2º lugar, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma multa de R$405 mil a Daniel Silveira por ele deixar de usar a tornozeleira eletrônica. Na decisão, Moraes também citou outras violações cometidas pelo deputado federal, como participar de eventos públicos e conceder entrevistas. 1º lugar do dia, ainda falando dele, Daniel Silveira. A Procuradoria-Geral da República reforçou o pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o deputado volte a usar a tornozeleira eletrônica. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, solicita que sejam mantidas todas as medidas cautelares contra o parlamentar, mas reserva o direito de se manifestar sobre o perdão presidencial em ações impetradas na Corte. E é isso, o Top 20 de hoje termina aqui, mas continue de olho na Jovem Pan News, que a gente te mantém bem atualizado ao longo de todo o dia. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.